Senhoras e senhores, eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao Numbergreen. E no vídeo de hoje, primeiro vídeo do canal, nada mais justo do que falar sobre o Autódromo de Numbergreen, que é o que de fato dá nome a esse canal. Então, para você que tem a curiosidade de saber o porquê de Numbergreen, é uma relação ao nome desse autódromo, que é difícil e complexo de se pronunciar e escrever. Então, se você traduziu achando que era número verde, alguma coisa do tipo, de fato na tradução mas não tem a menor relação quanto à ideia que tem por trás disso, e sim uma comparação, um trocadilho bem mal feito entre essas duas palavras. Então, bora lá para vocês conhecerem quem é essa grandiosidade do mundo automobilismo. Bora! Numbergreen é um dos mais clássicos, mais icônicos e mais espetaculares ambientes da história do automobilismo. Para você que conhece, para você que não conhece, para você que nunca nem ouviu falar sobre isso, vou te explicar um pouquinho do porquê essa história é tão rica e tão maravilhosa. Inicialmente, ela foi fundada com 28 km de extensão, mas depois foi feita mais uma extensão de 22 km, que anos depois se tornaria tão famosa por receber a Fórmula 1. Portanto, esse traçado se tornou o mais importante e o mais famoso até então, e hoje em dia é utilizado apenas para track days. E ele é lá da época que os Flintstones ainda freavam com os pés. Transformando esse número, a gente vai ter 1927, a data da sua inauguração. Numbergreen já foi palco de tudo quanto é evento que você possa imaginar, desde shows, corridas amadoras, até grandes prêmios do automobilismo. Inclusive, antes da Segunda Guerra Mundial, os primeiros grandes prêmios de carros e motos aconteciam ali. E no cenário pós-guerra, isso se continuou, onde você teve os grandes prêmios da Fórmula 1 e o Mundial de Motos acontecendo em Numbergreen. Então, historicamente, tem um peso muito grande, porque tudo que é de relevante nesse cenário, Numbergreen já fez parte. E claro, se a gente ainda for parar para pensar que durante a guerra, na Alemanha, Numbergreen continuou existindo e carregando esse peso histórico, isso se torna muito mais interessante ainda, porque o pau estava comendo e Numbergreen continuava respirando esse ar de história e de grandiosidade no meio automobilístico. Então, senhoras e senhores, se pensarmos no cenário automobilístico, não falarmos que Numbergreen é completamente histórico, não sabemos mais o que é história, não é mesmo? Esse lugar é realmente fantástico e icônico para nós todos. Numbergreen tem ainda algumas peculiaridades que tornam esse lugar muito mais apimentado. E o primeiro deles é a curva do Anel Norte, que faz jus ao nome desse local, Green Hell, para os mais íntimos Inferno Verde. E ele tem esse nome devido à quantidade de acidentes que ali ocorrem. Numbergreen é o segundo autódromo em todo o mundo que mais tem acidentes registrados. Só perde para Indianápolis, que inclusive, se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre, é só deixar nos comentários a sua sugestão. Mas de fato é um local extremamente perigoso, principalmente porque é difícil de receber assistência médica. Por essas questões da pista, de ser um autódromo antigo, não tem muitas áreas de escapes e tudo mais, o que deixa isso muito mais perigoso. Por isso que para quem vai lá, sempre recebe muitas dicas de primeiro ir com calma, conhecer a pista, fazer o reconhecimento de fato de onde você está andando. Não é só chegar e acelerar, porque a quantidade de amadores que frequentam esse autódromo faz com que esses dados aumentem muito mais. Então você que está acostumado aí a ver na internet a galera do V8 comprando essas máquinas e acelerando eles no seu primeiro dia sem entender como é que o carro funciona ainda, querendo sair de lado em qualquer curva e beijando postes e meio-fios, agraciando a gente com bons vídeos, não seja esse tipo de pessoa. Então, primeiro, isso não só para o autódromo de Numbergreen, mas para qualquer lugar que você for andar no mundo com qualquer carro. Se você ainda não conhece, não tem domínio, primeiro conheça, ande com calma, devagar, vai reconhecendo, teste um pouquinho do freio, acelerador e tudo mais. A hora que você pegar as manhas, você brinca, faz o escarcéu para que tudo isso aconteça de forma saudável e segura, não é mesmo? E claro, sem passar vergonha na internet também, que é um ponto bem importante. Outra enorme curiosidade de Numbergreen é as suas clássicas pichações ou grafites, como queiram, que marcam essa pista de ponta a ponta. Inicialmente isso era feito para homenagear as pessoas que morriam lá, como a quantidade era grande, as pessoas deixavam a marca para que todos que passassem por ali lembrassem daquela pessoa que deixou a vida dentro desse autódromo. Mas no fim essa moda acabou pegando e hoje em dia muitas pessoas invadem para deixar sua marca lá, mas acabou se tornando algo relativamente controlado, são marcas legais, até grandes empresas deixam essa marca lá, como Volkswagen e várias outras. Alguns vandalismos de fato acontecem lá,
e eles estão atentos a isso, mas ainda assim esse cenário todo divide muitas opiniões, pois alguns reclamam que por ser feito essas pichações num ambiente onde o clima é úmido, essa tinta ainda fica fresca por um bom tempo e isso ocasiona mais acidentes ainda. Mas de fato isso se tornou icônico, tanto que até joguinhos que tem Nürburgring em seu repertório fazem a reprodução dessas marcas, porque sim, faz parte de Nürburgring e não tem mais como imaginar ela sem esses detalhes. Atualmente esse belíssimo lugar ainda é palco para diversos acontecimentos, inclusive você aí da tela, se você estiver passando por lá e tiver com uma grana sobrando, você pode ir andar em Nürburgring, mas ressalto novamente, com muito cuidado, para não ser mais um dessa estatística ou pelo menos ficar aparecendo nos vídeos do YouTube de acidente, que é o que mais tem quando se pesquisa Nürburgring. Mas o fato é que hoje ela é aberta para diversos acontecimentos. A gente tem as 24 horas de Nürburgring para carros GT e turismo, que é bem famosa, os Track Days, esses passeios, essas voltas para os turistas que vão lá, e claro, a gente tem também os famosos testes das grandes montadoras dentro desse autódromo. Nürburgring acabou se tornando referência em relação a tempo. Então, quando a gente fala hoje de grandes marcas com grandes lançamentos, o tempo de volta em Nürburgring se tornou um parâmetro de comparação de desempenho. Então, esportivos, super esportivos, hiper esportivos, ou seja, se dá para chamar de esportivo, é bem provável que ele rode por lá, mesmo sendo de rua. Essa comparação de pista ela é feita justamente para medir o desempenho e toda a aerodinâmica, toda a desenvoltura que o carro pode oferecer. Então, senhoras e senhores, quando a gente fala de um carro esportivo, é bem provável que ele rode por Nürburgring para agraciar o público e também trazer essas informações. E claro, não é porque um carro tem uma turbininha, aquela coisa deliciosa, e você faz o Stage 2 nele, ele se torna um esportivo e você vai andar em Nürburgring com ele causando. Mas isso não é um assunto para agora. Polêmica essa, né? Mas deixa para outra hora. Mas fato é que Nürburgring hoje ela permite diversos acontecimentos muito incríveis do automobilismo e é muito importante a gente valorizar esse local. Apesar de poucas informações, é sim um dos autódromos mais icônicos e mais legais da história e todos nós, amantes do automobilismo, sonhamos em um dia pra lá. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, quis trazer aqui pra vocês algumas informações bem legais desse local. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, um feedback, quer pedir um vídeo sobre algo específico desse cenário, deixa aqui nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua presença, continue que a gente vai causar muito ainda por aqui. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Tchau, tchau.